Estamos agora oficialmente dando início ao nosso bate-papo, nosso quarto bate-papo online. Hoje a gente contando com a presença especial da professora Edna, a psicóloga, neuropsicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, que vem aqui trazer, compartilhar, nesse pouco espaço de tempo, a grande experiência que ela tem. Eu estava conversando com a professora há uns dias atrás e ela dizendo, Ricardo, eu entrei na área desde os 6 anos de idade, eu tive a certeza da minha missão na psicologia. Então, imaginem desde os 6 anos para cá o quanto ela tem para ensinar a gente, né? Mesmo aos 6 anos, ela já estava ensinando muito a gente. Então, é um prazer, professor, a senhora estar aqui presente conosco, nessa sala, nesse bate-papo, onde a gente está buscando ampliar a nossa maturidade emocional. Né? Cada um, a gente já é um curso de 30 dias, e nesses 30 dias a gente tem feito várias atividades, vídeos, tudo isso para que ao final a gente possa sair um pouquinho melhor, não é muito melhor, mas se a gente sair um pouquinho melhor, com mais consciência, já é um grande passo que a gente dá rumo à nossa evolução pessoal, né? A nossa pauta de encontro, eu vou passar agora a palavra para a professora Edna, que a gente vai bater um papo, conversar um pouquinho sobre a saúde cognitiva e esse impacto nas emoções, né? Pois bem, professora, a Oh, meu turma é Deus. sua, o pessoal é Vamos lá. seu, fiquem à Veja o vontade. meu tempo, né, Ricardo? Veja Certo, o tempo aí que eu certo. vou ter para falar com Deixa vocês. É comigo, muito assunto. deixa Gente, comigo. foi um prazer muito grande, né? Conversando com o Ricardo. Depois até das aulas, a gente fica batendo um papozinho de vez em quando. E aí ele me falou desse trabalho que ele vem desenvolvendo. Eu fiquei super encantada, né? Tanto é que eu disse, ai, Ricardo, vamos divulgar esse trabalho. Muito bom, né? Como ele falou, gente, eu estou com 62 anos, não estou tão idosa assim, não, né? Eu comecei com 6 anos, porque eu fui assistir uma palestra, e lá na palestra, né, eu ouvi alguém, a palestrante falou lá num tal de Jung, né? E eu digo, opa, e fiquei interessada com as figuras, né, que ela mostrou lá. Quando eu cheguei em casa, eu pedi à minha avó, só eu quero ler aquele livro lá que a palestrante estava falando. A minha avó, menina, acaba com isso, tu está começando agora a ler, só quero ler aquele livro. Eu ainda hoje tenho um livro guardado, O Homem e seus Símbolos, tá? Tá velhinho pra caramba, mas tá lá. Toda a minha emoção, toda a minha vivência emocional na minha fase de infância, né? De 6 anos, que a gente considera a segunda infância, foi me deliciando com os estudos, com as fotos que o Jung trouxe para a gente, né? Uma psicologia analítica. Aí foi quando eu disse, Ricardo, desde os 6 anos de idade, que a minha intenção era trazer esse lado emocional, esse símbolo que cada um de nós temos e que às vezes ele passa despercebido, nós adoecemos e quando você vai buscar uma ajuda, está lá aquele símbolo, né, registrado na sua memória, nós chamamos de memória mnemônica, que é tudo aquilo que vem logo no início da primeira infância, está reservado lá. E a partir dessas reservas mnemônicas, nós começamos a criar crenças, né? E essas crenças, às vezes, nos ajudam e às vezes nos colocam doentes, né? São as crenças limitantes. E essas crenças limitantes, né? Eu fico assim, às vezes, eu conversando com as pessoas, se minha voz abaixar, me avisem, tá? Porque eu aumento a voz, viu? Certo. Eu conversando com algumas pessoas, eu fico assim, surpreendida, fico surpresa que ainda as pessoas não têm, não sabem, não definem e nem procuram uma orientação sobre o que é o conceito da saúde emocional. Então, esse desejo, né? Eu fiquei muito encantada quando Ricardo colocou, e eu desejo que realmente esse curso expanda, sabe, Ricardo? Porque as pessoas não têm conhecimento, né? Elas estão ainda muito voltadas para aquela saúde física. Tudo bem, a saúde física faz parte desse conceito de saúde emocional. Saúde física, a saúde da alimentação, a saúde da mente, a saúde
do lado espiritual também, que isso nós não podemos esquecer a importância que é. E segundo a Organização Mundial de Saúde, esse estado, né, de saúde emocional é um globo, né? É um estado de bem-estar do indivíduo, tá certo? Em realizar suas habilidades. Aí está um grande problema. Quando nós falamos na saúde emocional, habilidades é uma palavra que eu gosto muito. Eu uso muito essa palavra, porque essa palavra vai me definir e vai definir o outro à medida que ele, o que é que ele pode, aonde ele pode e o que é que ele pode desenvolver com as habilidades que ele tem. Mas ele só pode utilizar essas habilidades se ele desenvolve esse conhecimento intra, que você falou, intra e interpessoal, não é? Tudo na nossa vida está relacionado com o processo de resiliência e o processo de empatia, que você falou ainda há pouco, eu vi que eu no gráfico ali e no que eu li, tinha muito a ver com a relação que eu tenho comigo, primeiro, depois a relação que eu tenho com o outro, depois a relação que eu tenho com o mundo, com o futuro. Isso, dentro de uma perspectiva da terapia cognitiva e comportamental, é uma tríade cognitiva. E essa tríade cognitiva, ela engloba, tá? O mesmo processo, o mesmo conceito da saúde emocional. Qual é? Manejar as emoções. Aprender a lidar com as dificuldades, né? Que dificuldades ou perturbações? Como raiva, angústia, tristeza, desânimo, ataques de pânico, fúria, falta de assertividade. Então, são características, né, que quem não tem uma saúde emocional equilibrada, organicamente, fisicamente, mentalmente, até sexualmente falando, né, funcionalmente falando, a pessoa começa a desenvolver uma disfunção cognitiva. O que é uma disfunção cognitiva dentro desse conceito de saúde mental? A dificuldade que eu tenho de lidar, por exemplo, com o meu pensamento, com as minhas ações internas, essa falta de desenvolver esse lado emocional. Olha, gente, eu vejo muitas pessoas, eu tenho uma frase que eu uso muito. As pessoas não estão sabendo identificar, lidar e modificar as suas emoções. Por quê? Porque elas estão bloqueadas. Mas, Edna, como é que a pessoa fica bloqueada? Quando ela não desenvolve com ela própria, que eu digo, o eu comigo, né, esse conhecimento. Ah, mas a gente não se conhece totalmente, concordo. Mas eu preciso pelo menos saber o que me incomoda, o que me deixa triste, né? O que me leva a ter hábitos distorcidos, o que me leva a ter comportamentos inadequados. E a grande maioria das pessoas usam mecanismos de defesa, né, alguns mecanismos de defesa, para não se expor. E à medida que eu não me exponho, eu não consigo trabalhar essa minha emoção. Eu uso muito a expressão câncer emocional, como o sujeito provido de todas as emoções, né? As emoções, elas saem, elas não entram, elas saem, né? E quando essas emoções estão saindo de uma forma distorcida, o que eu vou ter na minha frente, o que eu vou perceber à minha volta, também vai ser distorcido. E aí é quando eu digo, ó, limpa a lente do óculos, né? Enxerga um pouquinho além. Ah, mas eu não posso enxergar além. E quando as pessoas dizem eu não posso enxergar além, aí vem a limitação desse câncer emocional, dessa disfunção cognitiva, né? Desse erro de pensamento. Então, por exemplo, né, é muito comum, você está passeando, você está no shopping, por exemplo, aí passa uma pessoa que não fala com você. Primeiro pensamento, que nós chamamos de pensamento automático, primeiro pensamento que vem, poxa vida, fulano passou e nem falou comigo.
né? Aí a gente começa a pensar, veja, os erros de pensamento. O que foi que eu fiz, né? Por que é que ela não falou comigo? O que foi que aconteceu? Em momento algum, você vai parar e vai pensar, poxa, fulano estava com tanta pressa, Ricardo passou por mim tão pressado que não me viu. Mas nós primeiro pensamos disfuncional para depois começar a, peraí, talvez não tenha sido por esse viés, né? Então, qual é a evidência que que o Ricardo não quis falar comigo? Então, quando a gente começa a pensar dessa forma distorcida, você começa a apresentar dificuldades no seu sistema emocional. A sua saúde emocional começa a desenvolver hábitos, como eu falei ainda há pouco, aonde você não vai conseguir resolver alguns problemas. E esses problemas, eles estão atrelados a uma área no nosso cérebro, que é o lóbulo frontal. Veja, eu estou falando de saúde emocional e estou falando da neurociência, né? Então, por que eu estou fazendo essa conexão? Para que vocês percebam que quando eu não me torno capaz, o meu lóbulo frontal, que é o primeiro a se desenvolver no ato da formação da criança e o último a ser estabelecido, porque aonde ele vai receber as nossas emoções, planejamento e execução. Então, o sujeito, eu vou usar a palavra sujeito, né, que é o que a gente usa nas pesquisas. Quando o sujeito não tem esse planejamento, não tem essa educação, esse planejamento organizacional, ele não vai poder, ele não desenvolve uma resiliência. E é essa resiliência que vai trazer um sistema emocional capaz, né? Capaz de se recuperar diante das adversidades, das vicissitudes que nós encontramos na vida. E aí nós ficamos desprovidos de um fator de gratidão. Olha, Ricardo, como é interessante, né? Eu estou falando de um planejamento e de uma execução, eu estou falando de um sistema que visa um equilíbrio emocional e, de repente, eu estou falando de uma gratidão. Está tudo muito junto. Então, esse sistema emocional do ser humano eu chamo de cristal. É um cristal que, à medida que você vai lapidando, à medida que você vai realizando esses exercícios que eu vi que vocês estavam realizando, é como se você fosse minimizando, né, as dores, ou aquele câncer emocional passa a ter uma dor menor, uma dor emocional. Algumas pessoas, eles dizem no consultório, eu sinto uma dor. Que dor é essa? Eu não sei. Eu sei que a dor existe. É essa saúde emocional que não está funcionando bem. E nós não podemos dizer que a dor não existe, porque a dor está presente, né? Ela está lá, presa. É como se fosse uma sensação, né? Essa dor se espalha pelo corpo todo e se localiza numa área que nós chamamos de psicossomatização. A falta desse desenvolvimento dessa saúde emocional pode causar esse incômodo. E esse incômodo, minha gente, por incrível que pareça, ele se localiza muito nas costas, né? A nossa saúde física depende desses movimentos, dos movimentos de coordenação motora. A nossa saúde física, dependendo desses movimentos, eu vou ter um equilíbrio emocional, porque esse movimento aqui está relacionado com o meu neocórtex, que é o ponto-chave do sistema neurovegetativo, que está relacionado com o sistema límbico. O sistema límbico se chama emoções. É lá no sistema límbico que fica mais ou menos, eu até dividi o cabelo aqui para mostrar para vocês, que fica mais ou menos nesse quadrante, lá dentro, o sistema límbico, o sistema da emoção. E como se torna muito delicado quando você não produz, né? Quando você não tem uma produtividade que mexe no seu sistema emocional. Quando eu falo produtividade, eu estou falando do meu trabalho,
eu estou falando da minha família, eu estou falando da afetividade, né? E hoje, as doenças afetivas estão imensas. Eu não estou falando de transtornos psiquiátricos, eu estou falando de doenças afetivas, porque esse sistema límbico não está funcionando bem. Por que ele não funciona bem? O que é que impede esse desenvolvimento das emoções? O cortisol. O cortisol é aquele, né, neurotransmissor que gera estresse. E o ser humano, com todo esse movimento que nós estamos tendo hoje, de pandemia, de doenças, de trabalho, de não trabalha, de falta isso, de fica em casa, né? O cortisol sobe. À medida que esse cortisol está subindo, as nossas emoções ficam fragilizadas, né? E é quando acontece uma grande ruptura ou ruptura. Minhas atitudes não condizem com os meus comportamentos. E aí, nós temos, dentro da linha da psicologia, a terapia cognitiva comportamental. Ela trabalha justamente na em recaptar, em reconhecer, em revalidar esse sistema límbico, que é esse sistema nosso de capacidade emocional. E o interessante é que quando o sujeito ele começa a desenvolver essa massa muito grande de cortisol, de tensão, de estresse, de medo, de angústia, ele começa a perder memória, as emoções, tá? No momento em que você está, a terapia cognitivo comportamental, quando ela vai avaliar essas emoções, esse sistema emocional do sujeito, ela tem dois pontos importantíssimos. O primeiro ponto é o que é que você pode fazer agora para mudar. O segundo ponto, quais são as habilidades que você tem para usar nessa mudança. E aí a pessoa fica olhando para você, eu não sei. Quais são as suas emoções fortes? Não sei. Quais são as suas emoções frias? Não sei. Então, nós usamos um caderno das emoções. Ricardo, depois eu passo para você o caderno das emoções, para que possa ser, o grupo tenha acesso, tá? É muito importante você reconhecer, aliás, reconhecer porque você já tem, só que não conhece, né? O que é que gera, o que é que leva você a acumular esse cortisol, que impede, é uma barreira, que impede que você tenha, né, que você passe, que você transcenda esse seu sistema emocional e encontre um equilíbrio. As pessoas dizem, é uma utopia falar em equilíbrio. Não, não é utopia. Não, se eu reconheço as minhas dificuldades, se eu vejo que as minhas funções executivas não estão funcionando bem, eu posso melhorar, posso, claro. Né? E às vezes eu digo assim, você já se abraçou hoje? Você já se beijou hoje? Você já acariciou o seu rosto? Isso é o quê? É o meu sistema emocional, é o meu equilíbrio, é a minha saúde emocional. Enquanto isso, tem pessoas, Edna, que papo é esse? Eu mal olho no espelho, depois você deveria se olhar no espelho todos os dias. O reflexo, aquilo, eu digo assim, aquilo que está ali é você. Se você não consegue olhar aquilo que está ali, você não está olhando para você mesmo. Então, você tem atitudes incoerentes, você começa a sentir dores, você começa a se irritar por qualquer coisa, você começa a adoecer, né, os adoecimentos. Você começa a ficar irritado, cansado, abusado, não tem uma boa noite de sono, acorda várias vezes à noite. Já tive vários casos de paciente com insônia, insônia mesmo. Não é aquele paciente que dorme, acorda e dorme, é aquele que acorda e não dorme. Por conta desse sistema afetivo dele, que ele não consegue mexer, ele não consegue, ele está tão preso. Ele tem uma crença tão limitante de que é incapaz, que esse lado emocional, esse sistema emocional trava. E quando trava, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram uma cãibra. Vocês já acordaram com a cãibra, que é terrível, né? É um ai, 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 ui, 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 até ela passar dói. O nosso sistema emocional também tem uma cãibra emocional.
é quando trava e que você não consegue sair do lugar. E aí eu entro com as funções cognitivas, a atenção, percepção, a memória, o pensamento, o juízo, né? A capacidade de aprendizagem, e ela vai ficando bloqueada. Por quê? Você não consegue perceber mais nada. Eu sempre conto uma história desse sistema emocional impactante, frustrante e limitante, a história do bambu, né? O bambu chinês, não é esse bambu que a gente tem aqui não. Aquele bambu que a chuva vem, né, com toda a velocidade, com toda a fúria, com ventos, e o bambu vai até o chão. Então ele teve o quê? Uma flexibilidade. Ele acompanhou a chuva, ele teve o sistema emocional, né? Ou eu acompanho a chuva e eu me curvo, ou então eu vou morrer. Eu vou me partir ao meio. E aí ele vai. Flexibilidade cognitiva. Ele desce. Quando a chuva passa, que maravilha, ele volta. Esse movimento somos nós também. Podemos nos comparar a esse bambu. Flexibilidade. As dificuldades vêm, eu posso até descer, eu posso cair, mas eu sei que essa diversidade, essa vicissitude, ela vai passar. E se eu tenho um sistema emocional trabalhando bem, eu vou e volto, né? Então, essa ida e essa volta traduz muito para a gente as funções que nós temos no organismo e no nosso cérebro, que é muito importante, tá? E que nós não paramos para observar. Por exemplo, as nossas memórias. As nossas memórias, elas estão gravadas nessa rede que eu falei límbica, junto com as emoções. E o que eu vejo hoje, né, falando nesse sistema emocional, falando nessas vicissitudes, falando nessa flexibilidade cognitiva, é as pessoas tendo Alzheimer mais cedo do que antigamente, né? Isso tudo está relacionado com o sistema emocional também, gente. A perda progressiva da função mental, ela pode ser comparada a esse bambu que não teve uma educação emocional, tá? Desceu e não soube voltar ao normal, né? E o que é que caracteriza, né, essa emoção, esse sistema emocional falho no paciente que tem o Alzheimer? São os sintomas físicos, o cortisol. Olha, Ricardo, que interessante. As pessoas não pensam nisso. Esse As cortisol é muito pessoas, sério, né, professora? ele é Porque triste. a gente teve a participação na última live de um amigo nosso, Dr. Paulo Sobral, e ele é especialista em alimentação e qualidade de vida. E ele sempre fala para mim, para os amigos, ele diz, olha, cuidado com cortisol, ria. Você já tirou 10 minutinhos para rir? Então ele sempre fala muito nesse processo, da importância para a imunidade, para todo o processo, né? Ele fala muito disso Exatamente. aí. Então, e é um fato que precisa ser falado mais. Nós precisamos falar mais. Porque eu estou falando do Alzheimer só para chamar a atenção, porque o Alzheimer é uma das doenças, a gente chama de perda progressiva, né? A mais avassaladora que tem, porque ela mexe nas nossas emoções, sabe? Então, o nosso sistema emocional na doença do Alzheimer, ele se transforma por completo. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Nós temos uma rede, né, de neurônios. No nosso cérebro são sinapses, tá? E uma se comunica com a outra, e na comunicação de uma com a outra vai nascendo ali as sinapses, os sistemas eletromagnéticos do nosso cérebro. Quando o sujeito tem uma dificuldade emocional, por exemplo, vamos falar da empatia. Quando o sujeito tem um bloqueio e não consegue ser empático, ele começa a produzir uma adrenalina, né? Ele começa a produzir algumas substâncias, alguns neurotransmissores que eleva a quantidade de proteína no cérebro. Essa taxa alta de proteína nós chamamos de proteínas tau. Essas proteínas
elas se misturam nas fibras dos nossos neurônios e saem comendo, diminuindo a capacidade dessa sinapses, né? Desses fluxos energéticos. Quando essa proteína ela começa a tomar conta dessas células nervosas, elas começam a formar umas placas, que nós chamamos de placas senis. São essas placas que interferem na produção das emoções. Essa produção de emoção diminui, o sistema emocional cai e o sujeito perde o controle de seus comportamentos. Por isso que na doença de Alzheimer nós vamos encontrar pessoas com deficiência para as suas emoções e para os seus comportamentos. Eu não sei se vocês já ouviram, já viram falar que nessa degeneração do tecido cerebral, o que é que vai acontecer? Pelo acúmulo dessa proteína, o sujeito começa a trançar o que era para ser dessa forma, livre, pulsando, ela começa a pulsar, mas entre uma e outra. E aqui está a área do comportamento. O sujeito muda de comportamento. Por quê? Porque o sistema das emoções, o sistema emocional, ele não está conseguindo mais se comunicar com aquela rede fantástica que são os nossos neurônios. Ricardo, é impressionante, mas o sistema emocional tem muito a ver com o Alzheimer, tá? Que a gente, alguns 10 anos atrás, não vou botar menos, 10 anos atrás, a partir de 65 anos, é que tu ias encontrar alguém com começo de Alzheimer. E quando começava a fazer um trabalho com esse paciente, sistema emocional lá embaixo. Por quê? Porque estava mexendo na emoção e estava mexendo no comportamento do sujeito. Hoje, nós não vemos mais paciente com 65 anos. Hoje, nós temos pacientes de 50 anos, com um problema emocional fortíssimo, com várias crenças que limitam, tá? E desenvolvendo aqui uma trança, né, de neurofibras provocando o Alzheimer. E quando você começa a conversar, quando você tem um diálogo, você percebe que a memória recente, a memória atual desse paciente está se perdendo. Pequenos esquecimentos, tá? Bom, quem aqui não já esqueceu? Eu já esqueci a chave do carro dentro do carro. Saí, fechei e deixei dentro do carro. Mas você esquecer a chave do carro dentro da geladeira é diferente, né? Você É um colocar esquecimento mais grave, né? é Assim, uma coisa, mais... pois é, mas veja, eu fico prestando atenção nesses pequenos esquecimentos. Por quê? Alguma coisa está cansado no nosso sistema neurovegetativo. Quando você começa com esse cansaço, você começa com a taxa de cortisol, a sua imunidade emocional, ela começa a surgir. Você se irrita com facilidade, tá? Você como é que eu vou dizer? Você não tem o desempenho que deveria ter. Você procrastina as coisas porque você está sem vontade. Está faltando em você aquela luzinha que, ó, vai lá, vai em frente, que vai dar certo, né? Que é a nossa consciência, né? E o que é que acontece quando isso vem a diminuir? Eu começo a me irritar. Eu começo a afastar as pessoas de mim. Eu começo a não ter uma boa comunicação com as pessoas. Opa, sistema emocional também significa comunicação, né? E eu começo a me irritar. Eu começo a comer demais. Olha as consequências, gente, né? Veja o que é que está. Aqui no núcleo está o nosso sistema emocional e várias, né? Não é como a papa. Eu digo que para chegar no núcleo, nesse sistema emocional, eu tenho que comer pelas beiradinhas, aquela papa, até chegar no cerne da questão. Mas quando o sujeito começa a explodir, fica difícil, muito difícil ele ter essa concentração, ele manter esse foco. E para trabalhar o meu sistema emocional, eu tenho que ter um foco. E quando eu não tenho foco, eu começo a ter distorções cognitivas. O que é isso? O outro é melhor do que eu. A Adriana faz coisas
que eu também faço, mas o dela sempre dá mais certo do que eu. A Ana Souza, ela não é tão falante assim, mas quando ela fala melhor do que eu, tá? A Beatriz tem o poder de persuasão, ela tem mais do que eu, e eu me coloco numa posição inferior das pessoas, embora eu tenha as minhas capacidades. Aí entra o trabalho que nós fazemos com o paciente nesse sistema límbico que está uma bagunça, tá? Tá tudo misturado, ele não sabe mais o que é emoção, ele não sabe o que é mais sensação, ele não sabe o que é mais sentimento, né? Ele começa a ter atitudes incoerentes, posturas inadequadas, daqui a pouco o sujeito está como? Preso no seu câncer emocional, né? Ele sai destruindo quando ele não apresenta essa prontidão emocional. Existe um trabalho, sabe, que a gente desenvolve na empresa que se chama inteligência emocional. São técnicas de dinâmica para trabalhar a autoestima, a autoimagem e a autocompetência. Gente, essas 3 características, elas não são separadas. A nossa capacidade, a nossa inteligência emocional, tanto é que nós temos um livro maravilhoso, né? Não sei se vocês viram, que eu vi alguma referência aqui do Guimarães. De qual, professora? Gardner. Gardner. Né? Gardner. Daniel, o Gardner, o Goleman. Então, assim, são pessoas maravilhosas que falam da inteligência emocional. Inclusive, Ricardo, tem um livro que eu não tenho ele ainda, mas fala da inteligência emocional com crianças, gente. Eu tenho dele esse aqui, ó, professora, do Gardner. Do Gardner. Mentes que mudam. Mentes que mudam. Né? Isso, exato. Né? E a gente sabe que a criança, no seu primeiro ano de vida, que vai de 0 a 3 anos, o adulto precisa promover nessa criança esse equilíbrio emocional. Então, a partir dos 3 anos, eu já posso trabalhar essa inteligência emocional com a criança. E que forma? Motivando essa criança, passando para ela que ela é capaz, né? E não limitando essa criança. Ô, professora, e nesse, assim, digamos para a gente que já está a partir dos 30, dos 40 anos, né, digamos assim, tá muito evidente e perfeita a sua explanação e a gente fica, a partir de hoje eu tenho certeza que a gente vai ficar mais atento com esse cortisol, mais ainda, né? E o que é que a senhora sugeriria de pequenos atos para que a gente possa, ficou muito claro essa correlação entre a emoção e a cognição, as funções executivas, como a senhora falou, do cérebro, né, que é planejamento, organizando várias funções. O que é que a gente pode fazer? Qual seria a sua dica de ouro para que a gente pudesse investir cada vez mais nesse sistema límbico e na nossa saúde emocional? Simples. Vitamina D. Simples, Ricardo. Vitamina D. A deficiência da vitamina D pode provocar essa falha nossa emocional. Agora, vamos um pouquinho mais profundo, tá? Eu não sou médica, não posso passar a vitamina C para o paciente, mas eu posso dizer ao paciente o seguinte: olhe, você tem capacidade de mudar as suas escolhas. Vamos pensar positivo, psicologia positiva, tá? E dentro dessa psicologia positiva, o que é que você pode utilizar como ser humano? Como é que anda, tá, o seu afeto? Quanto você dá de 0 a 10 ao seu afeto? Quanto você dá de 0 a 10 aos seus pensamentos disfuncionais? O que é o pensamento disfuncional? É aquele primeiro pensamento que vem provocado pelo sistema límbico para colocar você para baixo. Ricardo, veja só. Não só Ricardo, mas todo mundo aqui. É importante esse autoconhecimento, sabe? Devido às pessoas serem menos capazes, né, de controlar seus comportamentos, então elas precisam buscar esse apoio. Gente, eu não vejo, eu ainda sinto um preconceito muito grande quando a gente fala assim: olha, vamos fazer uma terapia? Vamos buscar um apoio terapêutico? Vamos fazer uma yoga? Olha que coisa maravilhosa, uma técnica de respiração, uma respiração diafragmática, um relaxamento,
Tudo isso, Ricardo, e Pedro, é Pedro, né, que está aqui, Eric, Flávia, Elza, o Marcos, a Marília, a Rosália, Rosimere, Simone, Tassiana, Rosiane, tudo isso, tá, atrelado a essa busca pessoal, uma boa alimentação. Gente, a alimentação é importantíssima, né? Nós que somos educadores sabemos o quão é importante para a gente, né? Ficar o dia todo em pé, o dia todo sentado, não é tão fácil assim. Então, existem determinadas crenças. Ó, vou falar um pouquinho só, 5 minutos eu tenho, Ricardo, para falar das crenças, Tem sim, claro que tá? sim. Essas crenças nos limitam, e essas crenças nos levam a ter várias distorções. E às vezes você tem atitudes que você não consegue mudá-las. Procure uma ajuda, procure um profissional da área, procure um psicólogo, né? Nós temos hoje pessoas que interpretam erroneamente as suas emoções. À medida que eu interpreto erroneamente, opa, eu estou me desclassificando. Eu estou tendo o quê? Incômodos, desconfortos, eu continuo naquele desconforto e nada dá certo, e eu tenho um companheiro, o companheiro não corresponde às minhas necessidades, porque você está pensando errado, você está pensando disfuncional, você está transformando, né, um comportamento, a gente pode dizer assim, um comportamento normal, em um comportamento desadaptativo. Eu recomendo uma psicoterapia. Eu recomendo, a partir dos 40 anos, um geriatra. Não é não? Ninguém pensa assim. Sim, Saúde geriatra eu acho emocional que é buscar essa saúde física que eu falei no início, essa saúde orgânica, para que eu possa ter essa saúde mental e me possibilitando adaptações ao longo da minha vida. Eu acho importante, lá pelos anos 60, um grande estudioso chamado Aaron Beck, ele era psicanalista e ele discordava da forma como se trabalhava com os pacientes deprimidos, porque ele dizia assim, o paciente deprimido tem uma falha emocional. Ele não é deprimido porque ele quer ser deprimido. Ninguém quer ser deprimido. Ninguém quer estar deprimido. Mas a depressão chega e quando ela chega, já está instalada. E para você sair, demora. Tá? E aí lá o Aaron Beck diz assim, olha, o importante é você identificar os padrões de comportamentos, os seus pensamentos, as suas crenças e os seus hábitos. Sistema emocional, tá? Você precisa saber a origem dos seus problemas. Sabendo a origem, sistema límbico, sistema frontal, planejamento e execução, aí você vai busca mudar essas percepções disfuncionais para uma percepção mais clara. Você limpa a lente do seu óculos, né? E com a psicoterapia, eu digo assim, voltada para a terapia cognitivo-comportamental, eu fico bem à vontade para falar na psicanálise e na TCC, porque eu tenho as duas formações. Como eu faço reabilitação, né, dessas funções cognitivas, atenção, percepção, memória, funcionamento, planejamento, que eu chamo de reabilitação cognitiva, eu uso a TCC, a terapia cognitivo comportamental. E aí eu vou identificar, junto com o paciente, essa é uma característica muito pontual da TCC, que na psicanálise a gente não tem. É uma abordagem ativa, eu estou junto com o paciente, identificando os processos emocionais, identificando as dificuldades emocionais, identificando os sentimentos que ele tem, né, as atitudes, os comportamentos, as reações físicas que ele tem, e diante de tudo isso, utilizar técnicas cognitivas comportamentais para que ele possa ter uma habilidade melhor de lidar com as suas emoções. Tá? a senhora E falou quando aí, isso. professor, interessante na sua fala, porque é, 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 é tudo parte da autopercepção, né? Você começar a se Exatamente. perceber, você começar a se conhecer melhor. Isso, isso. E, claro, que dependendo do estado, eu sempre digo ao pessoal, se a gente tá, esse curso que a gente está fazendo digamos assim, para dentro de um estado de lucidez normal, porque quando há uma patologia, uma discrepância maior, realmente é preciso ir para um psiquiatra, um psicólogo, um neuropsicólogo para poder fazer essa avaliação.
Mas eu sempre falo para o pessoal assim, olha, a gente tem que tomar ciência e o autoconhecimento ele é basilar Muito, para a muito. inteligência emocional. A gente não pode pensar em inteligência emocional sem autoconhecimento, sem autopercepção, né? Então, a Exato. gente, ao longo do curso, a gente tem trabalhado muito essa característica e esse aspecto, sabe? E é um dos motivos também, sabe, Ricardo, assim, que a gente pode indicar. Procure esse autoconhecimento, não é? Ah, eu Uhum, não quero fazer uma terapia. Talvez as pessoas não estejam prontas. Tá, você não quer fazer. Eu até que entendo as suas limitações. Porém, vá buscar a sua qualificação emocional. uhum. Por exemplo, esse curso que você está dando, eu gostaria de participar, porque, assim, de contribuir também, é claro, mas, assim, auxiliar o outro a encontrar esse caminho, né? Não é dizer assim, é o caminho das pedras. Poxa vida, vamos tirar uma pedra aqui, vamos tirar aquela pedra dali, né? Vamos pisar aqui, vamos se conhecer, sua autoestima, sua autoimagem, sua competência, e no final você está quase pronto para um processo terapêutico, entendeu, E Ricardo? sabe uma coisa que eu noto, professor, assim, ao longo das várias turmas que a gente teve, só na prefeitura foram 5 turmas e mais uma turma na Hotmart, num ambiente fora da prefeitura. Eu noto todas elas. E nesse acompanhamentozinho gráfico que eu faço e mostro para eles, até passar do autoconhecimento, que é a aula 3 e 4, do autoconhecimento para a autopercepção, às vezes eu noto uma dificuldade. Muita gente fica no meio do caminho nesse autoconhecimento. Depois que passa para a autopercepção, e aí eu entro nos atributos da inteligência emocional, aí a coisa flui. Mas, porque aí nele eu faço perguntas de valores, de necessidades, a gente fala um pouquinho da autopesquisa, da importância da autopesquisa. E aí muita gente tem dificuldade, como eu tinha também há tempos atrás, e depois eu superei pelo trabalho, né, pelo investimento. Então, é um gargalo ainda para as pessoas esse processo que já é tão falado, mas a gente investe tão pouco, né? Então, é bem notório esse processo. Eu Exatamente. fico assim, professora, chateado, porque a vontade que dá de falar com a senhora, a gente ter essa conversa durante muito tempo, né, pessoal? E a gente já está aqui, ó, 6 horas, chegando pertinho do nosso término. E eu queria que a senhora fizesse um fechamentozinho aí dessa relação das duas, da sua fala, que foi professoral, né, professora? Né, pessoal? É professoral, é bem didático, Olha, bem ô, explicativa. gente, eu vejo que nós precisamos esse conhecimento pessoal, esse conhecimento intrapessoal, interpessoal, é o que nos leva a ter uma conduta emocional, uma inteligência emocional, sabe, Ricardo? Embora eu sempre diga, tem situações que eu não sei como nós vamos reagir. Talvez nós não nos conhecemos como deveríamos nos conhecer, mas que pelo menos eu tenha como é que eu vou dizer para vocês? Eu tenha uma comunicação equilibrada, eu tenho uma comunicação eficiente, eu tenho uma comunicação com padrões, né, que eu possa responder. Jamais eu vou fazer uma coisa que eu não tenho prazer. Perfeito. Inteligência nesse sentido. Então, que vocês continuem sempre buscando esse autoconhecimento, essa autopercepção, esse autodirecionamento, porque não adianta ter tudo e não ter direção, né? Qual é o foco? O que é que eu quero, né? A Rosemary está colocando aqui, olha que importante ela colocou. Eu ia dizer Conhecer um agorinha pouco isso. a si mesmo, permitir estar aberto para mudanças. Eu ia falar nisso agora. Quando você está de bem com você, o mundo vai cair. Eu não quero nem saber. Eu estou aqui, tá? Comigo, me respeitando, olhando aqui para dentro, né? E o que é que faz isso acontecer? A minha conversa interior, o eu comigo, o self, né? O momento em que eu paro, em que eu penso que eu tenho possibilidades, eu tenho uma emoção, eu preciso transformar isso em algo positivo. Essa transformação, minha gente, se chama
saúde ou inteligência emocional. E pensem que quando você tem esse equilíbrio emocional, as pessoas não vão te ferir. Porque nós nos ferimos porque a nossa imunidade emocional está lá embaixo. Então, você permite que o outro bata nesse escudo e entre nesse escudo e você se desprotege. Então, que vocês possam cada vez mais, né, buscar essa percepção, esse olhar, esse domínio, tá, do seu sistema límbico, do seu sistema emocional. Tenho certeza que Alzheimer vai demorar a chegar, porque vocês estão se cuidando emocionalmente. Atividades físicas, a vitamina D que eu falei, né? Os exercícios mentais, Ricardo, os exercícios mentais são maravilhosos, né? E isso faz parte dessa coletânea, né, de informações para o seu sistema emocional, para a sua inteligência emocional, para o seu desenvolvimento biopsicossocioespiritual. Perfeito, professora. Ó, Lúcia está aqui no chat falando, Marília, lúcida exposição. Rosemary, quebrar suas resistências. Elielza, tão difícil darmos importância a nós, ao que sentimos. Estamos sempre olhando o outro para o outro. Né? A gente precisa buscar essa autenticidade. E Se ser autêntico. permitir escutando. Às vezes o outro nem olha para você. Olha, eu só posso dar aquilo que o outro merece se ele pedir, se ele quiser. Às vezes a gente dá mais do que ele merece. Aí você tira do seu, a sua reserva emocional. Você precisa ter sua reserva. E não permitir que o outro venha, tire sua reserva e você fique sem nada. Tá certíssimo. Ó, a Rosemary coloca a explanação maravilhosa, a Marília, live excelente. Rosemary falando, conhecer um pouco a si, permitir estar aberto à mudança. Então são muitas dicas preciosas, pessoal, que vocês estão recebendo da professora, da psicóloga, neuropsicóloga Edna, do curso, né? Então aproveitem essa oportunidade. A gente está aqui na maior disponibilidade para vocês. Invistam cada vez mais. Isso naturalmente, eu costumo dizer também, professora, que isso vai incrementar o sistema imunológico e aí é uma cobertura até a mais para esse período pandêmico que a gente está vivenciando, né? E eu só tenho ali a agradecer por ter aceitado o convite, ter compartilhado um pouquinho. Eu posso falar só uma coisinha? Pode, fala aí, professora. Só um pouquinho, veja só, gente. É uma experiência pessoal. O ano passado, eu tive Covid. Eu fiquei mal, 22 dias péssima, né? Isolada, respirador e tudo. E o médico disse, a senhora, pela idade, né? E aí, o seu quadro está grave. Eu digo, eu sei que o quadro está grave, né? Mas eu não vou me abater. Saí da Covid. Um ano depois, eu começo a ter o quê? Leucopenia. O que é isso? Leucócitos baixos. É para ter 4.000, eu estou com 2.000. Mas eu nunca deixei de trabalhar, eu nunca deixei de dar minha aula. É um exemplo, a senhora é um exemplo. Né? Eu nunca disse assim, eu estou doente, né? Porque ela chegou, não foi eu que fui. Então, já que ela chegou, ela tem que se adaptar a mim. Então, eu passo muito isso para o paciente. Não adoeça. Se você adoecer, a doença lhe pega. Tá? Então, esse pensamento, esse equilíbrio emocional, esse estar bem com você, não estar bem comigo, não me permitiu ficar presa numa UTI. Isso, nós temos uma capacidade intelectiva, mental, emocional, de controlar, minha gente. De controlar. Um exercíciozinho simples que a gente faz, professora, é isso aqui, ó. Isso aqui é um exercíciozinho simples. O pote da gratidão. O pote da gratidão. Você olhar, é porque o foco não está bom, mas você olhar para todo dia e botar uma mensagenzinha ou outra. Perfeito. Isso eles estão fazendo. Isso eles estão fazendo. Então, não se abatam. Vai acontecer muita coisa na nossa caminhada. Mas lembre-se, tem uma parede. É de tijolo, eu posso escalar. Se eu não conseguir escalar, eu cavo um buraco. Se não der para cavar um buraco, eu passo por baixo. Se não der por baixo, eu dou a volta. Perfeito. Somos um rio. E esse rio tem um caminho.
Ele nasce um fio de água, pelo caminho dele, ele vai crescendo, ele vai entornando, ele tem um objetivo, que é chegar lá no mar. Somos nós, levando tudo que tem de bom, de desagradável, mas sabendo e aprendendo a lidar com tudo isso, emocionalmente equilibrado. Perfeito, professora. Eu queria só Vou passar. calar a boca, senão já viu, né? Eu queria passar, professora. Fique à vontade, mas se a senhora puder ficar mais 10 minutinhos, eu vou ficar feliz. Se não estiver lhe atrapalhando no seu compromisso aí de horário. Mas eu queria fechar esse nosso encontro, pessoal. Ó, tem muita gente aqui no chat falando. Elielza dando parabéns. Amei muito as dicas, essas informações, essa troca, né? Ana falando aqui, obrigado por proporcionar. Isso é um prazer, Ana, da gente, né? E a professora também conjuga nesse mesmo caminho. Muito obrigado pelo pensamento, Elielza. Rosemary, imunidade, sua autoestima elevada. Mas eu queria, como o tema de hoje, eu estava pensando em a gente fechar, digamos assim, a nossa aula. O tema de hoje é sobre empatia, digamos assim, para o tema não, o assunto dentro do nosso planejamento de aula. E eu selecionei um vídeo bem simplesinho, de 2 minutos, que fala sobre empatia, sabe? E aí eu acho que ele mostra um pouco todo o curso que o processo que a gente está fazendo. Posso passar, pessoal, para vocês? Pronto. Então, isso aí, eu achei esse vídeo muito legal, porque ele traduz. Daria para fazer uma outra live, né, professora? Só com esse vídeo. Já estou aqui pensando. Esse vídeo, uma coisa que me destacou, assim, me chamou a atenção, foi na hora que ele ia sendo atropelado, ele botou assim a mão, né? Veja, ia acontecer um acidente, Botou a mão assim e depois ele recebeu um afago da senhora, né? E a partir daí foi uma mudança de vida, de perspectiva. Aí na hora que eu estava vendo esse vídeo, me veio a reflexão. A gente precisa chegar ao ponto de estar próximo de um acidente para poder fazer as nossas modificações, né? Porque tudo bem, ali ela também externou um pouquinho, ele precisava um pouco do afeto, e ela externou o afeto quando pegou na bochecha dele e agradeceu. Mas esse fato todinho foi motivado por quase um acidente de trânsito, um atropelamento. Então a gente não precisa ser atropelado, né, metaforicamente falando, e até
A gente vê gente com experiências de quase morte, que aí quando voltam modificam totalmente seu comportamento, né? E outros fatos de doenças, que saem das doenças e depois se modificam. Mas nós somos mais inteligentes do que isso, né? A gente pode utilizar sim os instrumentos que estão em nossas mãos para que a gente faça as reciclagens e as mudanças necessárias, né? Então, e aí e isso foi um despertar. Depois daí ele começou a fazer várias melhorias. Então, na autopercepção ele começou a se perceber, e aí veja, e ele depois partiu para o outro, né? Ele antes era ilhado, era isolado, e depois disso ele começou a retribuir, a contribuir com outros, e no final ele ainda articulou um negocinho com o cara, simulou que era cego para poder também ver se o outro também modificava. Então aquela coisa, seja a mudança que você quer, né? Porque quando você muda, naturalmente você começa no seu entorno também mudar, né? Se todo mundo fizer um pouquinho, já o entorno de todo mundo vai estar modificado, né? Pois estamos encerrando mais um bate-papo online. Muito obrigado pela presença de todos, de Marcos, de Tassiana, de Elielza e todo mundo aí que não pôde falar, mas compartilhou com isso. Mais uma vez, professora, muito obrigado, muita gratidão por ter aceito. Eu sei que o seu tempo é bastante corrido, puxado, mas minha gratidão, nossa gratidão. E quem sabe, a gente não vai também depois fazer coisas mais, ampliar mais essa rede aí, falar sobre o vídeo, né? Uma aula só sobre o vídeo. Muito obrigado a todos, vocês também. Boa noite, gente. Muita paz para vocês, saúde. E olha, amanhã a gente fica triste, hoje não. Quando chegar amanhã, aí você diz, amanhã eu fico triste, hoje não. Pronto, olha aí, a dica de ouro. Valeu, professora. Pessoal, um grande abraço. Bom final de semana. Um cheiro. Obrigado, professora. Tudo de bom. Tchau, pessoal.